Salve, salve nação! Trazemos agora as últimas notícias do nosso Mengão, né? E o presidente do Corinthians voltou a citar Gabigol em sua entrevista que ele participou no programa da SBT, né? Aquela polêmica que o presidente do Corinthians se envolveu dizendo que estava tudo ok entre Corinthians e Gabigol, que o craque camisa 10 seria jogador do time paulista, né? Terminou que sequer o time do Corinthians fez proposta oficial pelo atleta. E mais uma vez ele voltou a falar sobre este assunto, né? No programa do SBT e também disse que em nenhum momento procurou Gabigol. Pelo contrário, ofereceram o atacante ao Corinthians, né? Vamos aqui ver um pouco sobre o que ele falou sobre este assunto, né? Não fui atrás do Gabigol. O presidente do Corinthians afirmou isso na entrevista. Ele falou o seguinte: o presidente recém-eleito do Corinthians, Augusto Melo, voltou a falar sobre o atacante do Flamengo, Gabigol. Depois de rumores relativos à contratação do camisa 10 rubro-negro, o mandatário do clube alvinegro afirmou nesta segunda que as negociações estavam praticamente certas. Eu nunca prometi que ia contratar Gabigol e eu não fui atrás de Gabigol. Ele nos foi oferecido. Eu sempre deixei claro que é um grande jogador e tem a nossa cara. Nós chegamos a acertar tudo, bases salariais, propostas, enfim. Estava praticamente tudo certo. Tivemos boas conversas, mas ficamos um tempo esperando e chegou uma hora que eu falei: espera aí, eu vou desistir, não dá, afirmou Augusto Melo em entrevista ao Arena SBT. Antes de mais nada, vale ressaltar que Gabigol tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro de 2024. Com multa rescisória para times brasileiros fixados em 100 milhões de euros, ou seja, 529 milhões de reais. Em suma, o rubro-negro não demonstra interesse em negociar o camisa 10. Além disso, conforme a apuração da reportagem do Coluna do Fla, Gabigol não fez parte da lista de negociáveis. Isso porque o atleta é visto como peça fundamental para 2024. Além de ser um dos ídolos da história recente do clube. O jogador, Gabigol, tem 1 ano de contrato ainda com a gente. O jogador é do Flamengo e eu não posso falar que o presidente do Corinthians falou ou não com o representante do atleta. O Flamengo em nenhum momento entrou em negociação por Gabigol, afirmou Marcos Braz antes de continuar. O Gabigol interessa ao Flamengo, é o jogador importantíssimo, é o jogador que tem uma história linda aqui dentro. Campeão de quase tudo, faltou apenas o Mundial para ele. A gente conta com o jogador. O que eu posso falar é que o Flamengo tem 1 ano de contrato com o jogador e interessa ter ele até o final. Finalizou Marcos Braz no dia 9 de janeiro. Por fim, além da declaração de Marcos Braz, Júnior Pedrosa, empresário do atacante, também negou que existiram contatos com o time paulista. Em nota oficial, o agente disse: não abrimos negociação com o Corinthians em nenhum momento. Desde sempre deixamos claro que Gabigol tem contrato com o Flamengo e um acordo verbal de renovação. Portanto, quando o presidente menciona que estava tudo certo com o agente do Gabigol, sinto a necessidade de esclarecer. Então, essa conversa, penso eu, que não passa de especulação e não passa apenas de o presidente eleito do Corinthians querer aparecer ou querer ganhar pontos com o torcedor, dizendo que fechou com o Gabigol, né, o maior ídolo do Flamengo depois de Zico. Então isso não existiu, né? Ele, a cada dia que passa, volta a citar como sendo o Gabigol um jogador que o Corinthians estava tudo certo com ele, mas não existiu nada disso. Inclusive, os agentes do atleta negaram essas informações, né? E ontem, mais uma vez, em entrevista no programa da SBT, o presidente do Corinthians voltou a citar Gabigol.
E vamos falar sobre a partida entre Flamengo e Boa Vista, que acontece logo mais às 21 horas, horário de Brasília, entre Flamengo e Boa Vista pelo Campeonato Carioca, né? O Flamengo só depende de si agora para reassumir a liderança do torneio, já que o Fluminense venceu e tem a liderança provisoriamente. O Flamengo deve ir a campo, de acordo com o site Globoesporte.com, com o seguinte time: Rossi no gol, Varela, Davi Luiz e Léo Pereira. E completando os defensores, Ayrton Lucas na lateral esquerda. Vamos comentar aqui sobre a ausência de Fabrício Bruno e quem entra no lugar dele é Davi Luiz, né? Fabrício Bruno e Léo Pereira têm feito a dupla de zaga do Flamengo desde o início da temporada, né? São os dois zagueiros que Tite tem tido confiança para começar os jogos do Flamengo no ano. Inclusive, o Flamengo só sofreu um gol nesta temporada de 2024. Mostra que os dois estão bastante entrosados e o Flamengo está com uma zaga bastante sólida. Quem vai iniciar a partida é Ayrton Lucas, o lateral esquerdo, que sempre vinha jogando como titular, mas Matias Vinha está liberado, deve estrear com a camisa do Flamengo, entrando no segundo tempo desta partida. Lembramos que Matias Vinha e Ayrton Lucas são jogadores de seleções. Vinha pela seleção uruguaia e Ayrton Lucas, que já foi convocado algumas vezes pela seleção brasileira. Então, essa disputa aí da lateral esquerda vai ser bastante acirrada. Com certeza, quem vai ganhar com tudo isso é o nosso Mengão. O lado esquerdo do Flamengo praticamente tem sido o ponto forte nesta temporada. Então vamos torcer que essa disputa seja a mais sadia possível. Tanto Ayrton Lucas que brigue, que lute e mostre que merece ainda continuar como sendo titular, como também Matias Vinha, que ele quando entre mostre que merece ganhar essa posição. O jogador ex-Palmeiras, quando jogou no time paulista, foi o destaque, foi o melhor jogador na lateral esquerda do campeonato, tanto é que saiu por um valor muito alto para Roma, na Itália. E agora está voltando, né? Tem essa oportunidade aí de continuar ganhando títulos, né, aqui no futebol brasileiro. Com certeza é um excelente reforço do nosso Mengão. Igor Jesus ganhou a posição aí de Gerson, né, que está com uma infecção no intestino, não é isso? Então ele está fora da partida. Então Igor Jesus deve começar jogando. De La Cruz e Arrascaeta, os dois meias de armação. Everton Cebolinha numa ponta, Luiz Araújo em outra e Pedro centralizado. Flamengo escalado vai com tudo para cima do Boa Vista em busca dos 3 pontos. E aí, nação rubro-negra, o que vocês acham dessa equipe? O Flamengo vai vencer, sim ou não? Participa e deixa a sua opinião nos comentários.